Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e de um tempo para cá eu comecei a perceber um certo comportamento levemente estranho aqui do meu MacBook Pro M1 Pro de 14 polegadas. Primeira coisa, eu senti que a tela, principalmente aqui na parte de trás dele, tem esquentado muito acima do normal, tá esquentando um pouco mais do que esquentava antes. Não consegui identificar exatamente qual é o problema, mas notei que em algumas ocasiões, não é todo dia que acontece isso, mas em algumas ocasiões a tela tem piscado, ela apaga e volta, mas não é por conta de descanso de tela, ela simplesmente dá uma piscada, ela apaga e volta, tá? Tentei conversar com o pessoal da Apple, ninguém tem uma informação muito precisa do que pode ser isso, mas em loja alguns falam que pode a máquina, aquela história, né? A máquina subiu no telhado, pode estar aí no caminho do seu fim, tá? O que eu acho horrível, muito prematuro. A máquina, ela tem tá na quarta geração, né? 3 gerações para cima dela, né? O M1, teve M2, M3, agora M4. E assim, é pouco tempo para começar a dar problema, e consertar Mac é uma coisa que é praticamente inviável, é muito caro, tá? Ainda mais que ele está fora da garantia já há algum tempo. Então eu comecei a fazer uma pesquisa para ver o que eu poderia fazer, até onde eu consigo chegar. Lembrando que eu sei que importador dá para comprar mais barato, mas provavelmente eu vou acabar comprando em algum marketplace, né, buscando desconto ali no marketplace, porque eu preciso de uma nota fiscal para poder, se for o caso, viajar em paz com a máquina, tá? Não tenho mais o costume de viajar com a máquina, mas não tenho hoje. A ideia é ficar com a máquina 5, 6, 7 anos, então não sei no futuro se eu vou precisar ou não viajar com essa máquina a trabalho, então eu gosto de ter nota fiscal tudo bonitinho para não correr risco. Não, por mais que seja máquina de uso pessoal, já me pediram documento de máquina que eu viajei, então eu tinha, graças a Deus, não enfrentei nenhum problema. Mas eu acho que não vale a pena arriscar comprar uma sem nota ou com uma nota esquisita por aí, tá? Então vamos dar uma olhada no oficial, que vocês não gostam, mas no oficial, só para ter uma dimensão de preço. Lembrando que eu me lembro aí de ter visto, por exemplo, o MacBook Pro, uns R$3.000 abaixo desse preço aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o da Apple, que é o mais caro, mas só para situar vocês para continuar essa discussão. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, aqui direto no computador, primeiro, né, vou mostrar, essa máquina está em bom estado, tirando aqui, né, que ficou aquela clareira, né, o teclado também não tá dos melhores, né? Ele marca um pouco, parece uma marca de gordura, né? Mas não é marca de uso mesmo, que infelizmente esses produtos da Apple têm esse problema. Tão caro para enfrentar esse tipo de problema, mas dá para ver aqui, né? Parece um campinho de futebol onde fica o goleiro, né? Onde fica o pulso. Mas enfim, vamos voltar agora para a máquina. Está em excelente estado, tirando esse negócio da tela piscar. Mas agora vamos para a tela, de fato, para ver os preços dessas máquinas e o que nós temos hoje disponível comparável com essa máquina aqui, que é um MacBook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro, não é o M1, tá? Lembrando, né, que é o M1 Pro, tem um barramento mais rápido, aquela história toda, uma memória mais rápida, e é um modelo já de alguns anos atrás. Vamos comparar para tentar chegar em algo parecido com 512 também de armazenamento. Bom, então direto aqui indo na própria loja da Apple, com 14 polegadas, o mais próximo, né, aqui, olha o pulo do gato da própria Apple, né? Primeiro, não pegaria preto espacial de jeito nenhum, pegaria o prata para não correr o risco de ficar desgastado como eu mostrei o meu. Aqui o que acontece? Temos uma memória unificada de 16 de RAM, SSD de 512, só que essa máquina não é um M4 Pro, eu estou usando o M1 Pro, é um M4. Tudo bem que eu daria um belo pulo, mas trocar um Pro por um modelo inferior ao Pro, eu não acho que é uma boa. Eu não tenho essa vontade, mas de qualquer maneira, gente, olha que absurdo. Estamos falando aí de R$20.000 a prazo,
ou 18 mil reais à vista. E no mercado eu andei vendo aí por 14, 13, 14, 15 mil se for comprar em importador. Importador eu achei por 13,5, o mais barato. Gente, é muito dinheiro para uma máquina, né, que você está comprando no paralelo, né? Então, assim, tudo bem, de qualquer forma, 13,5, 14 para 18 tem uma bela diferença, tá? Mas eu não pegaria essa aqui, esse M4 normal. Aí vamos pensar, então tudo bem, M4 Pro, para ficar no mesmo nível que eu tenho hoje. Aí você só tem com 24 de armazenamento e a máquina vai para 25 mil reais ou 22.500 reais, impraticável, na boa. Por mais que eu trabalhe com isso, eu sei que Mac, quem tem Mac sabe que o Mac é uma máquina de fazer dinheiro, você consegue fazer dinheiro com ela, ela se paga, mas ainda assim dispor de 22.500 reais é um absurdo, isso para ter o M4 Pro. Então teria que voltar para o M4 e provavelmente ficar aqui, que assim, você vê, CPU igual, GPU igual, eu não teria nenhum ganho a não ser o próprio SSD se eu passasse para essa máquina aqui. Só que eu estou falando de 18 para 20, mais 2 mil reais. Tá? O resto, você bate aqui as especificações, as máquinas são idênticas. Então, tá muito, muito complicado comprar um MacBook Pro. Então vamos pensar o quê? Vamos pensar no Air. Pensando no Air, não dá para você pensar numa máquina com um chip menor, né, o M2, tem que ser o M3, que ainda não é o chip mais recente, mas tudo bem. E aí eu teria que pegar aqui com 16 de RAM e 512, seria essa máquina aqui, tá? Então essa máquina aqui, comparada com a de entrada do Pro, ela até que não tá ruim, tá? Você vai ter 8 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, e aqui eu teria 10 núcleos para 10 núcleos com 16 e 512. Só que aí eu tenho todas as entradas e tenho uma tela Retina, né, Liquid Retina XDR. Então aqui eu ganho na tela, eu ganho em CPU, tá? Aqui eu perco em CPU, tá? Perco um pouco na tela, infelizmente, né? E aí é aquela história, perco nas portas também, mas acaba que eu tenho duas portas Thunderbolt também, que não é ruim, não é o ideal e não é ruim, mas é uma máquina que vai custar 16 mil, tá? Ou 14.700 à vista. Ainda é um dinheirão, é um dinheiro muito grande ainda, mas estamos falando aí de mudar de uma máquina aí de 20 mil, que custa 18 mil à vista, tá? E aqui sem praticamente tirando as portas, tudo bem, as portas e as telas, tem HDMI e tal, mas assim, pagar 18 mil e aqui eu vou pagar 14 mil, né, e 700. Então, eu começo a olhar para esse tipo de máquina com um pouco mais de carinho. No paralelo, sei lá, vai encontrar por uns, ou no marketplace, não no paralelo, porque precisamos de nota fiscal, sempre, gente. Então aqui vai ser pelo menos uns 3 mil a menos. Então, pulamos aí para uns 11 mil, talvez, lembrando que, infelizmente, essas máquinas diferentes, que não há de entrada, são muito difíceis de encontrar em marketplace, são mais complicadas. Você quer essa aqui, por exemplo, você não vai encontrar com 24 de RAM. Essa de 16.512 é uma máquina mais difícil, essa de 256 se encontra pra caramba. Agora, essas máquinas um pouquinho melhores ficam mais complicadas. E aí, na comparação, né, no que se ganha e no que se perde, vamos colocar aqui, ó, o 14 polegadas Pro ou Max, eu tinha colocado errado, aqui o M4 e o de 13 polegadas. Então nós estamos falando aqui, ó, num M1 Pro de 25 mil reais. No o M4 Pro, desculpa, 25 mil reais. Aqui o M4 normal a partir de 20 mil. E o Air com 13 polegadas, com M3, nós estamos falando de 14 mil.
Ah, então assim, de largada, são R$ 6.000 de diferença. Tá? O que nós perdemos aqui quando falamos do Air? Nós vamos perder, claro, né? A tela não é a Liquid Retina XDR, tá? Então você vai ter uma perda aí de tela. Você vai ter 8 núcleos contra 16 de CPU. Você vai ter 10 núcleos de GPU. Empata com o M4, mas o M4 Pro que é impossível, tá muito caro, vai para 40 núcleos. Aqui é muito difícil aqui de chegar. Pelo menos para mim, gente, eu não tenho disposição não para gastar R$ 25.000 num computador, tá? Então eu fico com esses dois aqui da direita. Tá? E aqui eu não vou comprar com 32 nem com 24, duração de bateria você tem um ganho sim com o Pro de 14 polegadas, 24 horas contra 18, mas 18 já é bastante. E aqui, entrando um pouquinho mais no detalhe, dá para ver que nós temos uma barra aqui, um barramento de memória de 100 GB contra 120. E aí quando você vai para o M4 Pro, você vai para 273, é um negócio gigantesco, tá? É uma diferença bem considerável. Apple Intelligence vai funcionar em todo mundo. Aqui o que eu falei da tela, é uma tela inclusive com um brilho bem mais fraquinho, 500 nits contra 1000 nits com um pico de 1600. Tá? Então assim, é diferente, é uma máquina diferente mesmo, você vai sentir, eu vou sentir, né? A tela, inclusive, mas, assim, é uma diferença de preço muito grande. Aqui, você tem uma câmera de 12 megapixels no lugar da Face ID aqui de 1080, também é muito legal. O sistema de som também do Pro de 14 é muito superior, tá? Então, assim, no final das contas, gente, é uma máquina bem inferior, né? Falando de portas, olha, você perde HDMI, perde slot para cartão que eu uso bastante. Então, assim, eu vou ter algumas perdas. Mas no final das contas, gente, é aquela história. Eu vou pagar 14 mil no máximo, que vai ser menos, contra 20 mil. Então é meio complicado. Agora vamos ver se tem a minha máquina aqui. Olha só quantas gerações para trás já estamos aqui em 2021 para 25. São 4 anos, né? Então vamos pegar aqui com o M1 e só para mostrar um detalhe para vocês, ó, do M1 Pro, aqui vamos pegar aqui no processamento, olha que interessante, hoje nessa máquina, isso que eu estou falando do modelo Pro, não do Max, tá? Eu tenho 200 GB de largura de banda de memória. E na máquina mais nova, olha, no Pro M4 tem 120, no Air eu tenho 100, então é uma máquina que vai ter o barramento mais lento mesmo. Vou sair de uma CPU de 10 núcleos para uma de 8, mas vou pular 2 gerações, né? E aqui uma GPU de 16 núcleos para uma GPU de 10 núcleos, tá? Então assim, é muito complicado hoje em dia você pensar no que fazer se precisar trocar de Mac. Então hoje, gente, eu acho que eu acabo correndo esse risco sério, né, de voltar, dar um passo para trás aí, voltar para o MacBook Air, porque, gente, 20 mil numa máquina, 15 mil numa máquina, para mim é muito complicado. Então eu acredito que o Air com 16 de RAM, lembrando sempre o mínimo de 16 de RAM, vai ser a melhor opção para eu conseguir continuar com a Apple. Mas, de qualquer maneira, eu tenho estudado alternativas. Com tanto os novos processadores da Intel, eu tenho estudado também o Snapdragon 8 Elite, máquinas com Windows, que eu não queria ter que voltar para o Windows, mas é uma possibilidade, ou até mesmo trabalhar com tablet. Então, vou estudar com calma, mas assim, não vou poder demorar muito, porque essa máquina pode acabar me deixando na mão bem antes do que eu imaginava e do que eu gostaria. Mas é isso, gente. É bom quando funciona, mas quando não funciona, Apple é complicado, porque o custo de reparo e o custo de reposição é impraticável. Se você tem a máquina para vender, para pular para a próxima, vai ser caro, mas é uma pegada. Agora, se você perde a máquina, tem que comprar do zero,
hoje em dia com dólar a mais de 6 aí é muito complicado, é muito difícil, então tem que pensar com muito carinho aí e estudar outras alternativas, tá bom? Então é isso, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.